Então, cara, tipo, foi o que eu fiquei na dúvida, porque mesmo, tipo, eu não tinha tanto recurso pra, tipo. Calma aí, gato. Não tinha tanto recurso pra poder estar fazendo um descarte. Dava pra descartar contra a bola, torre prisma, só que você ficar sem nada, tipo assim, se você não tivesse, tipo assim, vamos lá, eu tinha que pensar muito em segurar as energias de ignição caso viesse e o Baixodon já montado lá embaixo, Uhum, ou se viesse alguma outra coisa lá pra cima, tipo. Então, em questão, tipo, de eu não ter um segundo atacante que fosse legal, mano, me matou muito. E todo Bastiodon que eu joguei contra, os caras tava com relicante, uhum. todo. Então ele descartava duas cada. Não, esse é o do Skarmory. Ele mais um tanto por cada arcaico que ele tava no banco, ele, tipo, simplesmente nocava o Slowbro. E Quais eu decks tirei você uma Jinx, enfrentou? foi absurdo. Você Insano. enfrentou todos os decks ou teve algum que você não enfrentou? Enfrentei o de Vikavolt, nem. Não, acho que só foi o do Vikavolt. Cara, Eu peguei Bastiodon, não deu mais. Não, Bastiodon deu mais e um. Foi isso. Vikavolt eu não peguei. Eu peguei um Slowbro só que eu consegui ganhar. Hum. Bora começar então, guys? bora. Que todo mundo já entrou aí. É, eu tô Beleza? gravando Tá. aqui também, depois eu deixo disponível pro pessoal. Fechou. Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho aí? Só quem não puder digitar, desculpa, quem não puder abrir o mic aí, quiser dar uma digitada ali no grupo de dúvidas, não tem problema não. Só um aoba pra Estamos dizer que ouvindo. tá ouvindo. Ah, beleza. Alto e claro, oi todos, boa noite. Boa noite, beleza? Eu Então, galera, disponibilizei. Opa, beleza? Eu tô transmitindo minha tela aí pra vocês, vê se todo mundo também consegue acessar. Tem só 4 pessoas que estão acessando em minha tela. É só clicar na fotinho ali do Discord ali que vai estar a transmissão. Isso. Beleza, 6. Somos 2, 4, 6. Fechou, todo mundo tá na tela. Bom, galerinha, primeiro de tudo, eu me chamo Luan. Vocês devem ter visto lá no WhatsApp, meu nome é Luan Homem. E de fato, esse homem aí é meu nome. O nome do meu avô era Homem, então, em homenagem a ele, meu nome ficou composto, Luan Homem. Então, só uma pequena curiosidade aí. Só uma breve apresentação. Eu jogo card games desde 2014. Então tem muito tempo aí que eu tô brincando aí nesse joguinho. E eu comecei no Yu-Gi-Oh! Joguei profissionalmente no Yu-Gi-Oh! Tive time, patrocínio, ganhei alguns campeonatos, peguei top 64 em nacional, em continental. E hoje eu acabei migrando pro Pokémon. Acho que o principal fator é a premiação, porque a premiação de Yu-Gi-Oh! Acho que quem tá aí no meio do card game há mais tempo sabe que a premiação do Yu-Gi-Oh! É o Airfryer ou o Nintendo Switch. Então, além de ser um jogo bastante carinho aí de se brincar. Mas vamos lá, guys. Eu acho que a primeira parte. Na verdade, deixa eu começar com uma pergunta. Algum de vocês não conhece o jogo e vai ser a primeira vez jogando? É importante saber. Ainda tô aprendendo a jogar, não sei 100%. Não, beleza, bom, ótimo. eu não sei nada do card game de Pokémon, tenho experiência só com Yu-Gi-Oh!, que também tem anos que eu não jogo. Perfeito. Não, beleza. Mas vocês têm a noção básica como que funciona essa questão de o que que pode fazer por turno, não? Porque senão eu vou do básico, não tem problema não. Não, eu não tenho nem o básico. Tá, Então, se tu fechou então. puder repassar o básico, eu fico Não, grata. beleza. Sem problemas. Vamos lá. Eu vou começar primeiro explicando como é que funciona o, o pré-release e aí depois eu dou uma breve diferenciada para como que funciona o card game no geral. Inicialmente, o pré-release ele difere do card game principal pelo seguinte fato. O pré-release ele é um formato menor, onde você vai começar o jogo com poucas cartas prêmio
que são essas cartas prêmio? Essas cartas prêmio, elas são as cartas que você precisa pegar para poder vencer o jogo. Atualmente, você vence o jogo basicamente de duas formas. A primeira é tirando todas as cartas prêmio, ou seja, pegando todas as suas cartas prêmio. O deckout, que também é uma condição válida, inclusive existia formatos onde você dava deckout no oponente. O que é o deckout? É você deixar o oponente sem cartas para compra. A partir do momento que ele tem 0 cartas para compra e vai fazer a compra do turno, a pessoa perde automaticamente. E um terceiro que é muito famoso também no Pokémon é o Donk. O que é o Donk? É você começar com apenas um Pokémon básico e na volta você já perder esse Pokémon básico. Sem Pokémon básico você perde o jogo instantaneamente. Ficou claro até aqui? Ih, Porém, eu vou falando aí, qualquer coisa vocês podem me pausar, pode escrever no chat, no grupo de dúvidas que eu vou parando, tá, guys? No caso, sem Pokémon básico, mas sem Pokémon no banco, né? Isso, exatamente, sem Pokémon no banco, correto. O que acontece? O pré-release, ele difere porque o card game em si, você pode ter no máximo 4 cópias de cada carta, exceto aquelas cartas que são as cartas especiais que normalmente quase todo formato tem. A desse formato é esse spec, que a gente só pode ter uma cópia dela no baralho e uma única cópia de qualquer esse spec. Já teve outros formatos que tiveram outras cartas, mas atualmente é somente ela que está aí, entre aspas, limitada. A gente só pode ter uma cópia no baralho. Já no pré-release, não. No pré-release não tem essa quantidade máxima de cartas. Então, por exemplo, suponhamos que eu abri um deck de Slowbro e aí nos pacotes que eu tirei mais 4 Slowbros. Se eu quiser colocar 8, eu tenho esse direito no pré-release. Então, ele não é limitado à quantidade de 4 cópias por carta. Uma outra diferença é os prêmios que eu já citei. Você vai ter 4 prêmios ao invés de 6. E a quantidade de cartas. O formato tradicional são 60 e no pré-release são 40. Além disso, a gente tem um pequeno tempo extra ali na hora que a gente está abrindo os pacotinhos para poder montar os baralhos, né? Por regras, a gente tem 30 minutos para poder montar os baralhos e as partidas são de 30 minutos, mas isso vai variar de loja para loja. A loja ela pode decidir a forma melhor para poder gerir o torneio. Uma outra coisa interessante é que o pré-release ele é MD1 via de regra e são 4 rodadas fixas, independente da quantidade de jogadores. Então, a loja vai mudar. O Ricardo mesmo deu o exemplo lá da Meruru, que ela fez MD3 e foram 5 rodadas, então isso varia de loja para loja, tá? O que eu costumo fazer todas as vezes que eu vou começar a jogar um card game? O que quase ninguém faz, ler as cartas. Essa parte de ler as cartinhas, ela é bem importante. Por quê? O Pokémon, ele é um TCG muito bem descrito. Então, as cartas que elas dão prêmio a mais está descrita na carta. A carta fala que você tem que revelar para o oponente, ela fala que você tem que embaralhar o seu baralho, então ele é de fato um TCG muito amigável. Um TCG que, se você der uma lida na carta, você vai entender basicamente o que a carta faz. Como é que funciona a questão lá do básico mesmo, como muitas pessoas não conhecem. O básico do Pokémon é: a gente vai comprar 7 cartas. Ao comprar 7 cartas, você tem que ter um Pokémon básico. Caso não tenha, você vai revelar a sua mão e o seu oponente vai ver que não tem básico, você embaralha a sua mão e vai comprar cartas, novamente as 7 cartas, até você ter um Pokémon básico. Para cada vez que você revelou sua mão para o oponente, ele tem direito de comprar uma carta. Um detalhe importante é que ele pode comprar essas cartas somente no final de que você tiver um Pokémon básico. Ou seja, eu não posso ficar comprando uma, eu olhei a carta e falar, não quero comprar mais. Você tem o direito de escolher a quantidade de cartas que você quer comprar no final, que a gente chama de mulligan, né? A quantidade de mulligans que você quer comprar. Beleza. Tem um Pokémon básico. Próximo passo, coloca as cartas prêmio e aí com isso o jogo vai começar. Muito importante, tá, galera? De colocar os prêmios, não esqueçam, que isso é uma penalidade muito alta no Pokémon. Beleza, quais ações que eu tenho no turno? Eu tenho ligar energia. Via de regra, eu só posso ligar uma única energia por turno, exceto com cartas que burlam. Todas as regrinhas que eu for falando aqui, guys, tem cartas que burlam, tá? Mas via de regra, só pode ser uma energia por turno. Outra coisa que só pode ser uma vez por turno. Estádio, eu só posso descer um único estádio por turno. E eu só posso dar um único apoiador por turno. Lembrando que o primeiro a jogar não pode bater e também não pode usar um apoiador no primeiro turno.
Até aqui tudo claro? E recuar também. Isso, e recuar também. Não, vou chegar Tá nessa bom. parte. Mas é isso mesmo, beleza? O recuar é uma outra ação que a gente só pode fazer uma vez por turno. Outra coisa, bater, guys. Bater também eu só posso bater uma vez por turno, exceto cartas que burlam. Por que que essa informação de bater é muito importante? Porque tem baralhos no formato que podem deixar bater 2 vezes. A partir do momento que eu bato, eu completo a ação do ataque, ou seja, se tiver algum efeito de comprar carta ou algo do tipo, e o turno já se encerra automaticamente. Coisas interessantes pra gente se saber. Eu trato o Pokémon como um jogo de xadrez. Por quê? Quando a gente está montando o nosso campo no xadrez, a gente tem sempre que estar pensando na forma de ganhar, a forma de dar o cheque e o checkmate no oponente. Eu trato o Pokémon da mesma forma, ou seja, eu sempre vou estar mexendo as minhas peças, as minhas cartas, para conseguir chegar no checkmate. Então é muito importante que a gente consiga construir um campo da melhor forma possível. E aí, a partir do momento que a gente já tem um campo formado, a gente consegue ir lá e pensar no cheque e no checkmate no oponente. Vamos lá. Agora, guys, o que que eu também costumo fazer sempre? Eu sou uma pessoa um pouco tryhard, tá? Então eu sou uma pessoa que sempre os campeonatos que eu jogo, eu tento sempre jogar para vencer. O pré-release, ele é o melhor formato possível para iniciantes jogarem. Por quê? Porque é um formato onde está todo mundo nivelado. Os baralhos hoje em dia do pré-release, eles são baralhos idênticos. Já teve um período que os baralhos que viu no pré-release, mesmo sendo a mesma coleção e a mesma carta, variavam. Mas eu acho isso um lado bom. Hoje em dia eles são todos iguais. Então, por exemplo, se eu abro um deck de Slowbro, o Bugado abre um deck de Slowbro, vai ser o mesmo baralho, com exceção das cartas que a gente vai tirar nos pacotes. O que que eu costumo fazer? Eu costumo sempre dar uma olhada nas cartas que vão vir no pacote para que a gente tenha uma noção do que, se eu tirar essa carta aqui ela vai me agregar nesse baralho. Ah, essa carta aqui é uma carta que serve em todos os baralhos. E assim por diante. Vamos lá. Todo mundo tá vendo a minha tela, não tá? Então aqui eu tenho o site Pokémon Proxies, onde eles fazem a tradução das cartas. Tá para o inglês, atualmente eu não me recordo de nenhum site que faça em português, mas de toda forma eu vou só apresentar as cartas para vocês e vou falando um pouco dos baralhos e quais cartas que podem se encaixar melhor em cada baralho. Vamos lá. Eu vou listar primeiro as cartas coringas, depois a gente vai pro baralho e vai falando elas. Tropius, ela é uma carta muito coringa, porque no formato do pré-release, a gente tem pouco acesso a Pokémons. E o Tropius, com o ataque dele, ele já dá esse acesso para você. Por quê? O ataque dele, como energia incolor, ele consegue olhar 6 cartas do topo do baralho, e aí você pode revelar qualquer quantidade de Pokémons que encontrar lá e colocar na sua mão. Isso é muito importante também, pessoal que está começando a jogar agora, sobre os custos dos ataques. Quando tem esse custozinho aqui branquinho, quer dizer que é qualquer tipo de energia. Seria uma energia, entre aspas, comum. Assim como a gente tem os Pokémons comuns, normais, esse custo aqui pode ser suprido por qualquer tipo de energia. Já os que estão específicos, por exemplo, a folhinha verde, aqui embaixo o foguinho, precisam obrigatoriamente dessa energia para poder realizar o ataque. Então, acredito eu que de cartas coringas de Pokémons que a gente tem aqui para esse formato, o primeiro dele é o Tropius. Eu, inclusive, dei essa ideia para alguns amigos meus e eles acabaram usando e ajudou bastante, principalmente no deck de Ghost Veil, mas eu vou chegar lá. E uma outra carta coringa bem legal da gente poder usar é o Drillbur. Porque da Uhum. mesma forma como ele bate com uma energia incolor, ele consegue olhar o seu baralho e procurar por 2 Pokémons básicos, ele já coloca direto no banco. Como eu disse no pré-release, a gente tem uma carência muito grande de achar esses Pokémons e colocar em jogo. Então, para a gente evitar justamente os donks, que é a gente não ter mais nenhum Pokémon em jogo, o Drillbur acaba ajudando bastante nesse tipo de situação. Vamos lá começar a falar dos baralhos. Eu tenho aqui o deck do Slowbro, que é o querido do Rafael. Eu, inclusive, tirei esse baralho aqui também na hora de jogar. Quero tirar ele não, cara. Tô brincando, tô brincando. E eu tirei esse baralho pra jogar e, de fato, eu acredito que esse seja o baralho menos amigável na hora de jogar, porque ele precisa de um gerenciamento um pouco maior.
Eu vou falar sobre o que cada carta faz, e aí eu vou dando as ideias do que você pode colocar, do que você tem que se atentar na hora de fazer as jogadas. Mas principalmente. Só um minuto, guys, só um minuto. Foi mal, problema familiar aqui, guys. Desculpa, voltando. O Slowbro, ele vai ser um batedor que é muito importante a gente lembrar que ele também consegue bater sem estar sem nenhuma carta com cartas à mão, desculpa, só que ele vai bater bem pouquinho, ele vai bater 50. O grande as do baralho é a gente conseguir bater sem cartas à mão, porque o Slowbro ele diz que se você não tiver nenhuma carta na mão, ele vai bater mais 160, salvo engano. Então ele vai chegar em um dano bem alto. Qual que é a dificuldade do baralho? Ficar sem cartas à mão. Por incrível que pareça, ficar sem cartas à mão é uma dificuldade muito grande desse baralho. Por quê? Assim que a gente consegue fazer o primeiro nocaute, a gente vai pegar um prêmio. Então, às vezes, esse prêmio nem sempre vai ajudar. Então, vai ser uma carta que vai acabar ficando presa na sua mão. A ideia do baralho é você o tempo inteiro ficar sem cartas na mão para você poder tanto bater forte com o Slowbro, que no pré-release ele vai levar todos os baralhos que a gente tem, com exceção das cartas X, que são cartas muito difíceis de adaptar para os baralhos, pelo menos nesse formato, porque você não tem uma quantidade de energia suficiente, então você teria que fazer um split, ou seja, dividir o baralho entre as energias, e ao meu ponto de vista, não vale muito a pena nesse pré-release. E manter sem cartas na mão é a parte mais difícil. O Ricardo até comentou que achava que o baralho era muito dependente da energia ignição. E eu concordo 100% com ele. Só que o que que eu fiz para poder adaptar? Quando eu joguei contra o Mastodon, eu sempre tentava gerenciar minha energia ignição para eu poder dar o ataque mais poderoso, que seria o ataque de baixo, com a energia ligada, para poder tirar o Skarmory da frente. Ou então a gente consegue dar o primeiro ataque, porém, a gente vai de toda forma estar utilizando da energia legado para suprir a necessidade do efeito do Bastion. Quando eu chegar nele, acho que vai ficar mais fácil. E a outra parte importante do baralho é a gente sempre tentar fazer com que esse bicho aqui também esteja no campo, que é o Sylvale. Por quê? Assim como o Slowbro, que precisa não ter cartas na mão, ele também precisa não ter carta na mão para poder pegar qualquer suporte do seu baralho. Então isso te facilita muito, que ao mesmo tempo que você não vai ter cartas na mão, você sempre vai ter um apoiador para poder jogar. A Hilda nesse baralho, ela é uma carta muito importante porque ela te dá acesso à sua energia de ignição, ao mesmo tempo que ela consegue te achar as suas evoluções. Então é uma carta muito boa de você estar focando aqui com o Sylvale. No meu baralho, eu adicionei a Jinx, que é este Pokémon aqui. Por quê? Porque o ataque dela, apesar de não dar dano, o efeito dele é um efeito muito legal. Que ele diz que ele vai descartar o Pokémon oponente que tiver na frente. Desculpa, ele vai bater e ele vai descartar o Pokémon defensor se ele ainda estiver na frente no próximo turno, no final do turno do oponente. Por que que isso é muito forte? Porque nesse formato a gente não tinha nada muito relevante de recuo, com exceção aqui do AZ, que salvo engano ele só vem no baralho do Slowbro. Então a gente não tinha como recuar muitas coisas. Então contra o Bastiodon é um ataque muito relevante para a gente poder descartar esse Pokémon que é mais chato de lidar. A maior dificuldade desse baralho para mim foi lidar com o Manectric. Porque foi inclusive a única partida que eu perdi, que foi justamente por quê? Porque o Manectric, ele não toma dano de Pokémon de evolução. Então, se o oponente consegue fazer um Manic Trick e ele bate o primeiro ataque, você não vai tomar dano. Ou seja, nosso baralho basicamente só tem evolução. A não ser que a gente deixe uma Jinx ou bata com o tipo nulo, que vai acabar morrendo na volta. Então, assim, foi a maior dificuldade pra mim desse baralho foi enfrentar esse Manic Trick justamente por não tomar dano. Ricardo, quais foram as partidas que você acabou enfrentando? Além dos fósseis? Mano,
Eu peguei um Baixodon na primeira. Na segunda, eu peguei um Slowbro. Uhum. Na terceira, mais. E depois mais 2 Bastiodon. Eu não cheguei a Ah, pegar o Vikavolt. legal. De fato, a partida contra o Fóssil, né, que é o Bastiodon, ela é bem chata justamente porque a gente vai estar sempre que tentar manter a energia de ignição na mão para poder matar o Bastiodon se necessário for. Porque a habilidade dele é bem chata pro pré-release, que inclusive eu acho que é o melhor deck do pré-release, tá? Mas de toda forma, eu acredito que pro deck de Slowbro não tenha muito que a gente consiga colocar, porque o máximo que a gente vai conseguir colocar dentre todas as cartas seriam Trópios para poder olhar as cartas, mas ao meu ver não é tão vantajoso. E o ideal mesmo seria conseguir achar a Jinx e colocá-la no baralho, porque ela sim vai te dar algumas condições de vitória, principalmente contra o Manectric, que eu acredito que seja a melhor nesse caso. É, Alguma dúvida aqui sobre o deck do Slowbro? Ficou alguma dúvida? Quer que eu dê uma lida em todas as cartas para vocês entenderem elas? Como é que vocês preferem? Não, não. Eu vi só um rapaz que ele só complementando. O deck que eu joguei contra o Slowbro, o mano tava usando o Mankey. Ele subiu ele pra Primeape e depois pra. Ele conseguiu evoluir ele Uhum. pra Annihilate. Annihilate. Acho que foi a única coisa, tipo assim, diferente ali que eu vi. Mas eu achei que ficou tão bem porque ele perdeu pra Jinx. E depois Entendi. eu dei Jinx pro Annihilate. Não é uma má ideia, mas aí a gente vai entrar na questão do que a gente consegue, o que a gente consegue fazer na questão de tirar as cartas, porque, por exemplo, no meu deck eu tirei o Rampardos e o Fóssil, mas eu já não tirei o Cranidos, então não dava nem pra fazer o split. Boa pergunta, César. Das energias aqui é importante a gente falar também da energia telepática. A energia telepática, psíquica, ela só funciona a habilidade dela em Pokémons psíquicos, ou seja, ela diz o seguinte, ela diz que se você ligar ela em algum Pokémon, ela vai funcionar como uma energia psíquica, porém, se você ligar ela num Pokémon psíquico, você vai olhar o seu baralho e trazer 2 Pokémons psíquicos básicos do deck. Então ela é muito importante para a gente poder achar os nossos Pokémons, psíquicos no caso, e Seria pro até banco, no mesmo caso, né? pro banco, exato. E aí é uma forma. A melhor forma, na verdade, de você conseguir achar os seus Slowpokes, eu acredito, com esse baralho, seria a energia telepática. A pergunta do César foi se ela só funciona em Pokémon psíquico. Ela funciona como uma energia psíquica em todos os Pokémons, porém, para ativar a habilidade de trazer os Pokémons psíquicos pro campo, só em Pokémon psíquico mesmo, tá? Então eu tenho que anexar ela num Pokémon psíquico para trazer. Ficou claro, César? Ah, beleza. Então, assim, o que eu fiz na hora da montagem do meu baralho? Eu mantive basicamente o baralho que tá aqui. Eu adicionei apenas mais energias psíquicas, justamente para poder jogar a match contra o Miraidon. O Miraidon não, perdão. Contra o Bastiodon. Eu tirei uma energia search, porque a gente acaba tendo muita energia aqui no baralho e muita compra com a torre, e a gente tem acesso também ao seu vale, e eu deixei só um Petrel. Então eu adicionei mais 2 energias e adicionei também a Jinx. Eu acabei tirando só uma, infelizmente. Que inclusive prazei na match contra o Manectric. Mas assim, é um baralho difícil de lidar. Eu acho que ele não é um baralho muito fácil de você jogar como iniciante, mas ao mesmo tempo ele é um baralho que, se você consegue ir muito bem em turno 2, fica mais fácil de você conseguir manejar ele no decorrer do jogo. Mas esse pode dar azar também, né? Tomar um Bastiodon T2 e assim por diante. Mas eu acho que esse é um baralho que você vai menos mexer de todos aqui do formato, por ter pouco acesso a coisas legais para poder adicionar. O que dá para adicionar? Principalmente o Drillbur, e o foco principal é você conseguir acessar a Jinx. A Jinx vai te ajudar bastante mesmo. Até porque o segundo ataque dela também é bem relevante.
porque ela tem chance de deixar o Pokémon defensor paralisado. E a paralisia no Pokémon, a gente só consegue sair dela recuando o Pokémon através de item ou apoiador. Então, obrigatoriamente, o Pokémon que está paralisado, ele não pode recuar e ele não pode bater. Então, ele teoricamente fica lá preso no banco. A não ser que você recue por apoiador ou item. Tranquilo até aqui? Eu tô falando muito, tá meio, sei lá, esotérico aqui eu falando e ninguém falando comigo. Fala comigo, guys. Tá tranquilo, tranquilo. Beleza. Vamos então falar do segundo baralho. O baralho do Miraidon. Todo mundo acha que Eu esse baralho confio ele é... compreendido, mas eu confesso que eu tô igual cego em tiroteio. Não tô nem fazendo pergunta. Eu vou tentar absorver para entender. Mas assim, salvo engano também, o Rafa tá deixando gravado, não tá, Rafa? Eu tô gravando, depois eu vou jogar lá no grupo pra vocês. Pois é, aí vocês conseguem dar uma olhada também depois nas dicas e tal. É porque o que acontece? Infelizmente é muita informação que a gente tem que dar ao mesmo tempo. Então, de fato, eu concordo que pode ser que fique muito. Por isso que eu tô dando as pausas, perguntando também, se tem alguma dúvida. Mas assim, acho que o principal conselho, principalmente para quem tá começando, é realmente dar uma lidinha nas cartas. Pode parecer assim meio bruto, entre aspas, de dizer, mas é porque realmente o Pokémon ele é bem legal com isso. Então, a carta em si, ela explica bastante o que ela faz. Aí essa questão de você poder fazer o combo da carta, você já vai pegando o feeling ali na hora de estar jogando. Inclusive, na minha local, uma iniciante, ela acabou ganhando o torneio, inclusive. Ela ficou empatada com os demais. E foi super engraçado, porque ela disse que nunca tinha jogado o jogo e ela foi lendo o baralho, ela tirou inclusive o baralho do Miraidon, e ela ganhou. Ela ganhou todas as partidas. E foi Na tipo. hora que você falou que era tipo xadrez, eu falei, não, então dá pra continuar acompanhando. Pois é, eu sendo bem sincero, eu levo muito como xadrez. Pra mim, o Pokémon é tipo um xadrez. A gente vai mexendo a peça ali uma por uma até o ponto que a gente consegue levar ali pro cheque. E se a gente acaba entrando em checkmate, senão o oponente não vai ter muito como responder. Mas eu acho que o baralho mais simples. Pergunto e na hora que eu puder, eu vou pegar as cartinhas pra ler, que vai ficar mais fácil. Ô, Pois Mai, é, você vai jogar um pré-release ou não? Não, Só... eu não ia, mas aí eu acabei entrando aqui, Não, porque tô não tinha perguntando. ninguém aqui. Vale a E pena É o agora sim, melhor. já. Eu acho que é um dos melhores. A primeira vez que eu fui jogar o físico, eu joguei no pré-release. Eu acho que é um dos melhores formatos pra começar ali e entender. E tá todo mundo meio que se divertindo Nossa, também. legal. bacana. O César falou aqui que a Maia é do Clube do Livro, né? Isso. Eu tô Pô, querendo ficar longe do LoL, então eu tô procurando outras formas ah, de distração. entendi. Mas assim, ó, o segredo realmente, que nem o César disse, o segredo ali é as cartas. E assim, é um jogo muito amigável. Você vê que a maior parte da comunidade ela é bem receptiva. A galera costuma ajudar, explicar também. Eu, pelo menos, sempre que eu tô jogando principalmente com algum novato, no final do jogo eu explico, eu falo, ó, se eu tivesse jogado assim, você teria mais chance de vitória. Então, eu acho que isso é muito importante. É uma comunidade muito legal. Eu realmente gosto muito da comunidade de Pokémon. Principalmente vindo da comunidade do Yu-Gi-Oh!, que a comunidade do Yu-Gi-Oh! Não era uma comunidade muito amigável, não. A galerinha do Yu-Gi-Oh! É meio complicado. É, a galerinha do Tem que Yu-Gi-Oh! É aprender meio mais, complicado. insistir. Eu joguei Yu-Gi-Oh! Um bom tempo, também cansei. Agora eu tô aqui com vocês. É isso. Pokémon é muito divertido, é realmente muito divertido. Vamos lá, ó. O deck do Miraidon. Pra mim, o deck do Miraidon, ele é o deck mais simples de jogar. Ele tem uma ideia um pouco mais linear na hora de jogar. E ele é um deck que todo mundo tá achando que ele é o deck ele, meio patinho feio, mas ele é um deck que tem muito potencial, porque ele é o deck que vai acabar batendo mais forte aqui de todos que a gente tem. E ele é um deck que a ideia dele é basicamente a seguinte: a gente quer sempre tentar começar de Miraidon. Por quê? Porque o Miraidon, eu vou abrir ele aqui, ficar mais fácil. Ele tem a habilidade que ele fala o seguinte: se ele for nocauteado pelo dano do ataque do oponente, ele pode mover até 2 energias básicas que tem nele para um Pokémon no banco. Então, isso é muito importante porque a gente tem alguns outros Pokémons que vão bater muito forte. Além do mais, o Miraidon ele bate muito forte. Ele bate 90, apesar dele tomar os 30 de dano. Ele vai acabar causando dano bem legal pros baralhos aqui
do formato do pré-release. As principais cartas que eu adicionaria aqui, se você conseguir tirar, é com certeza absoluta o Manectric. Ele é um Pokémon de estágio 1, que ele precisa evoluir do Electrike. Porém, todavia, entretanto, ele tem esse primeiro ataque que é muito forte no pré-release. Porque ele vai dar 50 de dano e vai prevenir todos os danos dos Pokémons de evolução. Eu só perdi pra ele, que eu acabei prezando, como eu disse. A Jinx eu não tinha como lidar com ele. O Bastiodon, se ele não conseguir abrir Skarmory, ele vai tomar esse dano forte. O Ghost Veil também, dependendo do Pokémon que tiver no ativo, ele vai acabar nocauteando, mas o Ghost Veil já tem forma de lidar com ele. Mas pra mim essa é a melhor adição aqui do baralho que a gente pode ter. Já dos Pokémons X, o Zeraora com certeza também é uma adição muito boa. Apesar de que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os Pokémons Mega, porque apesar do alto HP, se eles são nocauteados, eles vão dar 3 prêmios. Então, no formato pré-release, que temos 4, se a gente nocauteia um desses, fica faltando somente um para poder ganhar. Então tem que tomar um leve cuidado. Porém, é uma carta, assim, muito boa de poder adicionar no deck aqui do Miraidon. Qual que é a principal estrela do baralho? É o Vikavolt. Porque ele diz que se a gente tem essa energia diferenciada aqui, que é a energia especial do baralho, ele vai acabar batendo 260. Só que com a adeno. A energia especial, ela faz com que todos os ataques dos Pokémons elétricos deem mais 20 de dano. Então ela vai acabar batendo 280. Que inclusive já levaria aqui o nosso Zeraora, por exemplo. Então, ela obrigatoriamente tem que ter essa energia para poder bater. Sem ela, ela não vai conseguir bater com o segundo ataque. Mas é muito forte mesmo. Porque a gente é um baralho que a gente tem um Harikand, que ele acaba pulando o estágio de evolução do meio, indo para a última evolução e consegue bater muito rápido e muito fácil. Porque a gente consegue acessar fácil com a Hilda, consegue acessar fácil ligando as energias com o próprio Miraidon, que vai estar batendo e ele morrendo. Passa as energias para Vikavolt. Então ele é um baralho muito agressivo e que tem uma ideia simples. Vou bater de Miraidon, ele vai morrer. Eu vou jogar as energias para Vikavolt e a Vikavolt vai fazer o estrago aí nos outros Pokémons. Ficou alguma dúvida referente aqui ao Miraidon? Não, tranquilo pra mim. Tranquilo também. Tranquilo? Voltando aqui para as cartinhas que a gente pode adicionar. Eu já acho que não é muito válido a gente adicionar as cartas Coringas, que seria o Tropius e o Drillbur, por quê? Ao meu ver, a gente quer abrir sempre de Miraidon. Porque o Miraidon vai acabar batendo e, como eu disse, se ele morrer, ele devolve as energias. Então, eu acho que são as principais cartas para a gente poder adicionar. Seria, como eu disse, o Manectric, que eu acho que é formidável no formato, e também o Zeraora. Se tirar mais Miraidons também pode colocar, tá, pessoal? Lembra, não tem limitação de 4 cópias. A gente pode colocar mais cópias no baralho. Passando aqui para que eu acho que é o melhor deck desse formato do pré-release, é o Bastiodon, e eu explico por que que eu acho que ele é o melhor deck. Como o Ricardo acabou falando, a habilidade dele é muito chata, então lidar com ele é muito difícil. Por quê? Ele diz que se ele tá no banco, ele previne o dano de todos os seus Pokémons de ataques de Pokémons que tenham 2 ou menos energias. Ou seja, você teria que ter pelo menos 3 energias para poder bater e causar danos nos Pokémons dele. E como é um formato que a gente não tem nada que consiga tirar ele do banco puxando para frente, a habilidade dele vai ficar lá. E a gente vai ter que ligar a energia para poder conseguir bater. Além de que ele dá um dano bem decente aqui com o ataque dele. O que é interessante da gente ressaltar também, pessoal? O deck de fóssil, as cartas fóssil, elas não são consideradas pokémons se tiverem na mão. Ou seja, eu não consigo trazer elas com o Poképad, eu não consigo trazer elas com um Poffin de colega, eu não consigo começar o jogo com elas no campo. Por quê? Porque no baralho, na mão, elas são consideradas como item. Então, eu não posso ter um baralho sem ter pokémons básicos, e isso inclui o deck de fóssil, porque, como eu disse, não é pokémon.
beleza? Ele passa a ser Pokémon no campo. Ficou claro isso? Isso é bem importante de saber, inclusive. Sim. Porque tinha Basicamente, o cara um. vai ter que começar com. Esqueci o nome dessa carta, Com mas o Skarmory. primeiro, exatamente. Isso. A não ser que ele queira acrescentar mais alguma outra carta aqui no baralho, ele só pode começar de Skarmory se ele usar o baralho do jeito que tá aqui. Certo? Isso é muito importante, porque tinha uma pessoa lá na minha liga que ela tava fazendo baralho sem Pokémons básicos. Ela não colocou o Skarmory, porque ela queria começar de fóssil. Mas não pôde. Beleza? Não pode. O fóssil, então, ele é uma carta muito legal, muito interessante, que ela tem propriedades únicas, vamos dizer assim. Tá em japonês aqui, eu não sei por que que não traduziu, mas de toda forma, o fóssil ele vai ser considerado um Pokémon no campo, que vai ter 60 pontos de vida. Interessante saber que ele não tem custo de recuo, porque ele não pode recuar. A única forma de eu tirar um fóssil do campo ativo é descartando ele. E esse fóssil aqui, ele tem um adeno que ele fala que se ele tiver no campo ativo, ele toma menos 10 de dano. Qual que é o combo legal de fazer com esse baralho? A gente tem aqui acho que é escavador de fóssil, eu não me recordo o nome da carta ao certo. Mas ela puxa fósseis, dois fósseis direto do baralho para o campo. Então, para o banco. Então, isso é muito legal porque é a forma mais rápida de você conseguir acessar. Ela diz que esse fóssil ele tem que ter um nome, acho que antigo, que ficou no português a tradução. E então qualquer fóssil que tenha essa especialidade assim, antigo no nome, eu consigo puxar. E já esse baralho já tem uma quantidade de cartas legais que eu consigo adicionar. De uma delas, inclusive o Pokémon X Rampardos. Se você der sorte de tirar o Rampardos, o Cranidos e o fóssil dele, é uma adição muito legal para esse baralho, muito legal mesmo, que é o Antique Skull Fóssil. Por que que é muito legal? Porque apesar dele fazer o split das energias, ou seja, ele precisa de energias lutadores para colocar no baralho, ele tem uma habilidade muito forte. É um cara coroa, que você, se você tirar cara, você vai descartar uma energia do Pokémon ativo do oponente. E como a gente tem poucas coisas de reciclar energia no formato do pré-release, é excelente. É uma excelente adição mesmo. A gente poder colocar ele no baralho. Eu dei azar, eu tirei ele, mas não tirei o Cranidos, então não consigo colocar no meu baralho. Porque mesmo se eu tivesse tirado no deck de Slowbro, era um potencial a se colocar no baralho, mas acabou não dando certo. Resumindo, Porém, colocaram um martelo no Pokémon. é exatamente isso. Ele tem a habilidade do martelo que tá extremamente forte no meta, né? O que mais que dá pra gente adicionar? Além disso, a gente pode adicionar mais Skarmories. O Skarmory ele é um batedor bem legal. Por quê? Ele comba diretamente com o Felipe. Que eu acho que é Felipe mesmo, né? No Isso, português. isso. Isso, Felipe. Por quê? Porque para ele poder bater, eu tenho que descartar energias de metal. Então, descartando energias de metal, o Felipe já consegue ligar duas energias de metal nos seus Pokémons de metal. Então, você já é uma forma de acelerar as energias dos seus Pokémons. Então, ele comba bem legal. É... É muito importante a gente lembrar que a habilidade do Bastardon só funciona com ele no banco, tá, pessoal? Porque tem vezes que você vai querer bater com ele, mas se não tiver um Bastardon no banco, a habilidade dele não funciona. Ele obrigatoriamente tem que estar no banco. E uma outra adição muito legal para esse baralho também é a energia especial, a energia magnética. Por quê? Porque ela reduz o custo do Pokémon metal ao qual ela está ligado para zero. Ou seja, ele não vai ter custo de recuo. E isso vai poder fazer tirar esses bichos grandes aqui da frente. Porque, por exemplo, o Bastardon ele tem 4 de recuo. Se tiver uma energia dessa ligada nele, ele já pode recuar e a habilidade dele já passa a funcionar. Beleza? Fechou. Claro até aqui? Sim. Fechou. Beleza? E agora, vamos falar do queridinho do meta. Esse baralho aqui, pra mim, era pra ser disparado o melhor baralho do pré-release. Porém, aconteceu uma leve piada, ao meu ver, com o baralho, que é só ter um Delmais. O que que isso impacta? O Delmais, ele é com certeza o principal batedor do baralho.
Por quê? Porque ele diz que se você tiver 4 ou mais pokémons que tenham essa habilidade, que no português ficou esconde e some, no descarte, além dos 30 que ele causa, ele vai bater mais 140 com uma energia. E isso é muito forte. Não só no pré-release, como no meta em si, ele é muito forte. Esse ataque é muito forte, porque a gente tem várias formas de conseguir descartar essas cartas. Se por um acaso você tirar o baralho de Ghost Veil, que o esconde some, e tirar mais deu mais, com certeza ele é o melhor baralho. Se já tiver pelo menos duas, ele vai ser sim disparado o melhor baralho do pré-release. Porém, todavia, entretanto, não é o único batedor que a gente tem nesse baralho, tá? E é muito importante a gente lembrar isso. Por quê? Ele tem uma dificuldade muito grande de jogar contra o deck do Bastion por conta da habilidade do Bastion, que fala que ele não vai tomar dano dos pokémons que tenham 2 ou menos energias. Porém, é importante a gente se lembrar um pouco da nomenclatura das formas de causar dano no Pokémon. A gente tem o dano puro, ou seja, o Pokémon vai dar quantidade de dano, que é esse dano pequeno que tem logo ao lado do nome. No texto da carta, ele pode falar também que ele vai dar X de dano, ou seja, dá 140 de dano, dá 120 de dano, que é o exemplo aqui do Skarmory, porque ele vai dar 40 vezes a quantidade de energias que ele vai descartar. E existe uma outra forma de causar dano, que é contadores de dano. Por que que isso é relevante, pessoal? Porque o Sinistcha, ele dá dano, porém, ele dá contadores de dano. Ele vai passar a habilidade do Bastodon. Porque o Bastodon não toma dano, mas contadores de dano ele acaba sofrendo. Parece confuso. Porém, essa nomenclaturazinha na hora de causar o dano, de atacar, ela faz diferença. Porque tem cartas no formato que previnem exclusivamente dano. E tem cartas no formato que previnem exclusivamente contadores de dano. Deu para entender mais ou menos como é que funciona essa parte de dano e contador de dano? Ou vocês querem que eu tente explicar novamente? Pra mim, tranquilo. Deu pra Tranquilo? entender. Deu para entender? Como eu disse, no texto da carta vai estar especificando. Ou seja, o Bastidor ele fala, previna todo o dano, que é este Pokémon aqui. Já o Sinistcha, ele vai falar, coloque 4 contadores de dano. Então, ele vai passar por cima da habilidade. Esse ataque é bem relevante, tá? No pré-release, porque a gente tem este pequeno monstrinho aqui. Todas as cartas do Ghost Veil, elas estão em japonês, mas eu sei os efeitos de cabeça e eu vou falando para vocês. Mas ele fala o seguinte: com uma energia psíquica, ele fala que se tiver 13 ou mais pokémons que tenham essa habilidade, que é o Esconde e Some, no descarte, ele pode escolher 2 pokémons do adversário e quadruplicar o dano dele. Ou seja, 4 vezes o dano que já tem nele. Um combo legal de se fazer é você bater uma, 2 vezes com o Sinistcha, que coloca 4 contadores. Batendo 2 vezes vai para 8. E aí no final do jogo você pode só finalizar com ele dobrando, quadruplicando, desculpa, esses contadores. Ou seja, 4 vezes 8, 32. Então já mata coisas bem grandes aí no formato. Ademais, o que essa habilidade que eu tanto falei aqui para vocês de Esconde e Some ela fala? Ela fala que esses pokémons com essa habilidade, eles previnem tanto efeitos de ataque quanto efeitos de habilidade dos pokémons adversários. Ou seja, para quem está acostumado a jogar aí o meta, a gente tem um Pokémon extremamente enjoado, que é o Dragapult. E o Dragapult, o efeito do ataque dele é colocar 6 contadores de dano no banco. Os Pokémons com essa habilidade não vão ser afetados. Então, isso torna esse baralho muito importante no meta. É o que o pessoal tava falando que era o famoso assassino de Dragapult. Eu discordo um pouco, mas eu concordo que ele é bem forte, sim. Voltando pro pré-release. Acredito eu que não tem... A habilidade em si não vai ser tão relevante no pré-release, exceto para você poder bater tanto de Dhelmise, que precisa que tenha 4 deles no descarte, e de Spiritomb, que precisa ter 13 ou mais.
Lembrando que os Pokémons com essa habilidade que a gente tem no jogo atualmente são só esses 4. Ou seja, a gente tem uma contagem aí de 16 Pokémons e o Delmise, desculpa, e o Spiritomb vai precisar de 13 no descarte. Então ele vai entrar ali no final do jogo para poder finalizar esse jogo. Quais são as formas de descarte que a gente tem nesse baralho? A gente tem como descartar cartas com basicamente todos os apoiadores aqui que a gente vai ter. A Iris, ela vai descartar uma carta para eu poder comprar até ter 6. Isso é muito forte. Porém, a estrela do baralho, na minha opinião, é a Clarita, salvo engano, que ficou em português. Porque ela fala o seguinte: eu posso descartar até 2 Pokémons que não tenham caixa de regras. O que é a caixa de regra? São essas caixinhas bem aqui. Isso aqui é uma caixa de regra. Os Pokémons, normalmente no formato que são Pokémons X, eles têm essa caixa de regra. Ou seja, vai dar 2 prêmios, os Pokémons Mega vão dar 3 prêmios. E todos os Pokémons que têm essa caixa de regra não podem ser descartados pelo efeito da Clarita. Por que isso é relevante? Porque, além de eu conseguir encher o meu descarte, ela pode comprar 3 cartas para cada Pokémon que eu conseguir descartar. Então, é importante saber que posso descartar até 2, ou seja, eu posso descartar 1 ou 2 para poder comprar 3 ou 6 cartas. Comprar cartas é sempre muito importante, tá? Uma outra forma de encontrar seus Pokémons aqui, além da Ultra Ball, que também vai descartar cartas para eu poder achar qualquer Pokémon meu, muito relevante para encher o banco com esses bichinhos e suprir o ataque tanto da Dhelmise quanto do Spiritomb. E da mesma forma como eu tinha lá no deck do Slowbro, eu também tenho a energia telepática, que se ligada num Pokémon psíquico, ela vai trazer 2 outros Pokémons psíquicos pro banco, sejam básicos. Outro ataque também muito relevante é o ataque do Banete, tá? Porque apesar de não dar tanto dano, eu consigo fazer o meu setup para o próximo turno. Ou seja, eu consigo pegar qualquer carta do meu baralho e colocar na minha mão. Esse ataque também ele é muito importante porque, por exemplo, no final do jogo eu consigo já procurar um Spiritomb que está me faltando, consigo procurar uma energia. Então, esse ataque ele é muito relevante para poder tanto matar algum Pokémon pequeno do oponente, quanto poder conseguir achar a minha carta que eu preciso para dar o checkmate. Então, lembrem-se desse ataque, e esse ataque é bastante relevante, tanto para começo quanto para final de jogo. Deu para entender também o baralho? Tem uma dúvida agora minha. Pode falar, pode. É, a Sinistra, sei Sinistcha. lá, Sinistcha. Ela coloca 40, eu não lembro a tradução dela, mas ela coloca 40 em um Pokémon só, cada por ataque, é Não, isso? ela coloca 4 Todas. em todos os Pokémons. Ah, então fechou. E aí esse 40, só um leve cuidado, por quê? Dano no Pokémon a gente conta como multiplicador de 10, ou seja, é 10 de dano, 20 de dano, 30 de dano. E contadores de dano a gente coloca em 1, 2, 3. O que isso muda? Nada, no geral. Por quê? Porque a gente vai colocar 4 contadores, ou seja, ele vai ser 40 de dano. Mas isso influencia na hora de colocar os contadores só para da nomenclatura mesmo. Então é importante a gente ter essa diferença na nomenclatura. E ela é muito forte, cara. Sério. Ela é muito forte nesse formato. 2 vezes que você bate com ela, dependendo do baralho, você leva tipo 4 prêmios. Então ela é muito, muito importante. É Ah, já ouvi bem falar do fortezinha. Dragapult, esse deck é bem. Se Boa. coloca 4 contadores em todos os Pokémons, Em é bem todos os forte, cara. Pokémons. É muito forte. Exato. Só que aí também vale lembrar, tá? Se for uma Mirror Match, ou seja, um duelo espelho, se for contra esse mesmo baralho, ela não coloca em quem tem Sim, sim. as habilidades. Habilidade, Então sim. ela não vai colocar. Pra mim, esse é o melhor deck. Seria o melhor deck do jogo se tivesse pelo menos mais uma Dhelmise, tá? Porque a Dhelmise, ela é muito forte no pré-release. Só que se a gente prizar ela, já fica um pouco mais chato de poder conseguir lidar com as coisas maiores do jogo. Então, se você der sorte de tirar esse baralho e tirar mais uma ou duas Dhelmises, coloca, sim, sem medo de ser feliz. Inclusive, acredito eu que é a única carta da gente poder colocar, tá? No baralho seria a Dhelmise aqui, pra gente acrescentar das cartas que nós temos. Então, Uma eu dúvida. acredito. Pode falar. No caso, se a gente tirar mais uma Delmise, a gente tira qual e substitui ela? Nessa situação aqui, pelo menos no baralho que tá aqui, eu acho que a melhor a se tirar seria uma energia psíquica.
A gente já tem muita energia psíquica aqui no baralho. E aí entra a questão de como lidar com os outros baralhos. O ideal mesmo era conseguir ser 4, 4, 4, 4 e 1. Acho que o ideal mesmo seria isso. E aí a gente poderia tirar, assim, 3 energias básicas aqui. Não tem problema, ao meu ver, a gente consegue suprir todos os ataques, mas a gente pode talvez tirar uma íris para manter mais uma energia. Mas acho que o principal seria uma energia aqui do baralho do jeito que ele vem, para poder tirar. Até porque a gente tem acesso às energias com a Hilda também, se necessário for. Fechou, combinado. Ou com a Beleza? Gwen puxando muita carta. Então, Pô, assim, cara, surreal, tanto que esse baralho ele é muito forte. compra muito. Inclusive, para quem tirar esse baralho e tiver interesse de continuar jogando o formato, mesmo sem ser o pré-release, esse baralho aqui, vou te ser bem sincero, esse jeito que ele tá aqui, ele não deve ser R$ 10. E é um baralho muito forte pro meta, tá? Esse Então, baralho quem aí vai quiser ser muito continuar meta. jogando, ele é meta. Disparado, assim, ele vai ser um baralho meta pro formato. O Single que que dá prize, pra né? a gente tem um formato, o que que é o single prize que o Bugado até mencionou? É um baralho onde você só dá um prêmio. Isso é muito importante porque as cartas mais apelonas, entre aspas, do jogo, elas dão 2, 3 prêmios, por exemplo. Um exemplo, o Excadrill, que é uma carta minimamente relevante para o meta, ele dá 3 prêmios. Então a troca de premiação é muito injusta, porque você está dando um prêmio para o oponente enquanto ele está te dando 2, 3. E lembra, quem pega mais prêmios, ou quem pega os prêmios antes, ganha o jogo. Então é muito importante e muito forte esse baralho aqui para o meta. Até porque o Dragapult, como até o próprio César falou, que já até ouviu falar, o Dragapult, assim, ele é disparado o melhor deck do jogo atualmente. E esse deck aqui não é que ele seja um assassino do baralho, mas ele tem uma match, assim, que é bem favorável mesmo contra ele. Bem favorável mesmo. E provavelmente a curva desse deck aí vai ser mais rápida pra bater do que um Dragapult, que o começo do Draga é um Com pouquinho certeza. lento. Com certeza, com Então, na certeza. hora que o cara. É porque esse baralho consegue bater, por exemplo, no Dragapult 2 vezes com Delmise. Já fecha o dano e derrota um Dragapult. Sim. Não só isso, como bom, aí entra a parte do maníaco, né? Eu sou É, conhecido aqui em Brasília por criar as listas que eu jogo. É muito raro eu copiar a lista de alguém e só jogar. Inclusive, tem muita gente daqui de Brasília que me paga pra eu criar uma lista pra um torneio grande deles, tá? Eu fui o primeiro jogador de Dragapult a pegar top aqui em Brasília, um dos primeiros a pegar top num torneio com mais de 2.000 pessoas aqui do Limitless, inclusive do Limitless eu peguei esse top nesse torneio, com uma lista que eu criei e depois a galera começou a replicar e foi engraçado. Mas eu imprimi esse baralho assim que anunciou e já tô treinando com ele desde que o baralho anunciou. Eu cheguei numa lista assim, que o meu foco é matar Dragapult. Então, T2, dependendo, ou então às vezes até T1, eu consigo dar um K, eu consigo ganhar no meu T2, né? Muito fácil, porque a gente descarta muito fácil esses bichinhos. E bater 170 num seu primeiro turno é muito forte. E a melhor adição pra esse baralho, assim, fora do que tá aqui, e a gente jogando ele no meta mesmo, é de longe a Clefairy, que é uma cartinha que você vai investir um pouquinho mais, que ela tá em torno ali de uns 20, R$ 30 no máximo, e essa aí uma já é tá uma ótima. carta, pronto, você colocou ela ali e aí você vai assassinar o melhor deck do jogo. É porque a Clefairy tem a habilidade de todo Pokémon psíquico bate dobrado no No Dragapult. Pokémon Dragão, exato. Por quê? Porque Que... os dragões no jogo, eles não têm fraqueza. E é Isso. uma outra coisa importante mencionar, tá? No, no Pokémon também, as cartas, elas possuem, além dos pontos de vida, além dos custos de ataque, elas possuem custos de fraqueza, custos de resistência e custos de recuo. Só para um adendo. Tá vendo que tem uma energiazinha preta aqui? Essa energia preta significa que ele tem fraqueza vezes 2 a Pokémons dessa coloração, ou seja, que são Pokémons Dark. Eu tô falando mais simples mesmo, pessoal, porque tem gente que é a primeira vez que vai jogar, tá? Então, quem já é do deck aí, já é do meta, não estranhe. Algumas cartas no jogo, elas também possuem resistência. Essa resistência, na maioria das vezes, ela é sempre vinda com um símbolo de menos e a quantidade de resistência que tem. Normalmente, essa resistência vai ser sempre -30, mas antigamente já teve -20 também. Para esse formato do pré-release,
não tem nada muito relevante em referente à fraqueza. Eu acho que o mais talvez importante seria que o Skarmory ele tem fraqueza elétrico. Então o Miraidon com um ataque só dele já mataria aqui o Skarmory do deck de Bashadon. No demais, eu acho que não tem nada muito relevante para mencionar sobre a fraqueza, não. Para quem estiver começando, eu acho que o principal ponto, pô, se divirta. Eu acho que é o principal ponto. Vai com a ideia de se divertir. É um formato muito legal de jogar. Eu particularmente gosto muito, porque eu adoro criar baralhos. Eu adoro essa parte de ter sorte, de ir lá e tirar uma carta e, pô, essa carta eu consigo encaixar no meu baralho. Então, eu acho que é um formato muito legal mesmo de jogar. E todo mundo tá nivelado, entre aspas, por baixo, porque os baralhos são basicamente iguais um do outro. Lógico, sempre vai ter alguém com um pouco mais de sorte, um pouco mais de azar ali, mas para esse formato, principalmente dessa coleção, eu acho que essa, entre aspas, sorte não influencia tanto. A não ser que tire mais um Del Mais, e aí, de fato, esse mais um Del Mais faz uma diferença bem legal aí no formato mesmo. Só algumas menções honrosas, pessoal, aqui das cartas que podem acabar vindo para vocês no pré-release. Eu acho que quando eu digo assim, que vale a pena a gente splitar as energias, ou seja, dividir essas energias que tem aqui e acabar fazendo o baralho não só da energia que vem, mas colocar umas energias de outra forma e fazer uma mistureba perfeito, como diz o César aí, são as seguintes cartas, ao meu ver, tá? Eu acho que vale muito a pena se você por um acaso tirar a dupla Waymare e Wailord. Eu acho que vale a pena, por quê? Porque o Wailord ele é um bicho extraordinariamente gigante. Extraordinariamente grande mesmo. Tem 380 de vida. Apesar da fraqueza dele ser elétrica. Então, vale muito de vocês. E eu esqueci de mencionar, tá? Perdão, família. O deck de Bastiodon aqui, a melhor adição para ele é o Relicante. Eu tinha esquecido de mencionar. Por quê? Porque ele bate 10, mas com energia incolor ele bate 30 a mais para cada Pokémon fóssil que eu tenho, né? Para cada fóssil antigo Ela força no banco. que eu tenho, no banco. Então, se você, por exemplo, com o campo conseguir puxar 2 já fósseis pro banco, eu já vou conseguir estar batendo aqui 70 e é um ataque relevante. Então ele é o melhor Pokémon mesmo para você poder adicionar no deck do baixo, né? E um outro Pokémon aqui que vale a menção honrosa, para caso você acabe tirando, é o Rampardos. Eu acho que também é um Pokémon muito legal pro formato, só que esse já é mais chato de você conseguir colocar, porque ele é um estágio 2, aí você vai precisar tirar tanto ele, quanto o Cranidos, quanto o Fóssil. Ele é uma carta muito legal para você adicionar no deck especificamente de fóssil. Mas, se você não tiver tirado o deck de fóssil e outro baralho e tirou as 3 cópias, é de se pensar de colocar ele. Mas dá pra Beleza? botar o Fóssil e o Ramparius também, porque tem doce raro no deck, né? Então, exato, mas nem todos os baralhos têm. Então, por exemplo, o deck do Isso, Slowbro e o deck do Ghostiveio já não tem, então já não vale a pena. isso. Agora, pro deck do Baixodon. Bastiodon e pro deck do Miraidon, pode Aí já é ser uma algo a opção se interessante. considerar. Uhum. Exatamente. Até porque também o deck do Miraidon, a fraqueza dele é o lutador, né? Que é Que é o o próprio Rampardos. Rampart. Que é o próprio Rampardos. Então é algo interessante a se pensar. Vale aqui Aí, também algumas menções honrosas de item aqui. O Dark Bell, ele é um itemzinho bem chato, tá? De, de colocar, porque ele vai deixar os dois Pokémons ativos confusos. O que que é o confuso? Sempre que o Pokémon for bater, ele vai ter que jogar uma moeda. Se sair cara, ele bate. Se sair coroa, ele vai tomar o dano. Então, ele toma 30 de dano e o ataque não funciona. É um item bem chato que pode ser que acabe ajudando vocês aí no formato. Você ia falar alguma coisa, Rafa? não, esse Rampardos no deck de metal ele fica muito forte, porque o cara já precisa ter 3 energias. Você não tem tanta Exato. energia ainda, você descarta a energia do cara. Exatamente, exatamente. Inclusive, esse deck tem um pessoal rodando ele lá no meta do Japão, justamente. Ele, Rampardos, o campo. E ele é bem chato mesmo. Porque, assim,
o deck de Dragapult, que é o melhor deck do jogo, ele já usa uma carta especificamente para poder tirar a energia do oponente. Imagina um Pokémon que tem essa habilidade. Então, ele é bem forte mesmo. É bem relevante. Eu acho que no mais, de menções honrosas são essas. A Mish pode ser que seja uma interessante. Somente se você for decidir usar A a baleia. baleia, né? A Wailord pode ser interessante, mas assim, muito situacional. O problema é a quantidade de energia que você vai ter que colocar de água, né? Exatamente, exatamente. Aí por isso que eu falei que é de se pensar. É Porque uma se possibilidade. uma energia praizar, ferrou se você colocar só 3. Exato, exatamente. Sendo bem sincero, os baralhos, do jeito que vieram bem legais. Tirando o Delmais, o Ghost veio, que um Delmais foi muita sacanagem. Mas também para balancear, né? É que senão fica Mas, muito forte. senão realmente ele ia ficar disparado o melhor deck de todos. Eu acredito que não tem nenhum Mega ou nenhum X que vale assim, meu Deus, vale muito a pena. Se eu tirar, eu vou colocar nos baralhos, eu acho que não tem. São as menções honrosas, né? O Rampardos, o Darkrai. E o Zeraora, eu acho que ele é o mais próximo de se eu tirar o deck de elétrico e eu tirar o Zeraora, com certeza ele é o que mais vale a pena de colocar aí no baralho. Ainda ele é básico. Exato, ele ainda é básico, o ataque dele é relativamente ok de conseguir bater, com uma energia ele já bate 60 e assim por diante. Então ele é bem interessante. Eu acho que é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida que vocês queiram perguntar, que vocês queiram sanar e que é uma boa hora pra gente poder estar sanando estas dúvidas. Eu falei 1 hora sozinho aqui, parecendo que eu uma esoteria aqui, né, falando sozinho, mas Eu acho que só uma dúvida que não tem muito a ver com pré-release, mas o que que é esse meta? o que é que a gente chama de meta? Meta são aqueles baralhos que são mais comuns de se enfrentar no jogo. Ou seja, vamos supor, amanhã tem um torneio grande onde vai ter 1.000 pessoas jogando. É um exemplo, tá? Tá. E eu sei que eu quero ir jogar esse torneio, só que eu conhecendo os melhores baralhos do formato, eu tenho que estar preparado para enfrentar os melhores baralhos do formato. Esses baralhos que a gente tem que estar preparado são o que a gente chama de meta. São os principais baralhos do formato e os melhores baralhos do formato. Entendi. Então, atualmente, o melhor, como a gente já citou, é o Dragapult, porque ele é um baralho muito consistente. E ele é o baralho que, de 1.000 pessoas, 800 estão jogando com ele. Então, é um baralho que é o melhor, é literalmente o baralho meta. Então, a gente vai sempre, se a gente que não for jogar com esse baralho, pensar em alguma coisa ali que vale a pena conseguir enfrentar ele, que consiga bater de frente com ele. Inclusive, foi o que eu falei, esse Ghost veio, né, o Esconde Some, ele veio pra isso. Ele veio pra meio que tentar dar uma freada no Dragapult. Deu pra entender o que é o Basicamente, meta? basicamente, se você for jogar um exemplo, uma Liga Fest que vai ter esse final de semana, se você não for de Dragapult, você tem que ir com alguma coisa que countere Que, o que Dragapult countera o Dragapult. ou tenha vantagem sobre ela, entendeu? Que é literalmente isso. Counterar um deck é ter vantagem sobre ele. Inclusive, eu já dei minha dica aí pro Rafael do que eu acho que ele deveria jogar. É, então, vou montar. Vou montar. O meu tá Depois do montado, lançamento. cara. Aí sim, eu Vem vou com esse montar ele. Dragapult, vem, Rafa. Vem com esse Dragapult, Não Rafa, que eu é, vou. não é Draga não, não é mais Draga não, rapaz. Eu joguei, Ó, acho que foi com a. Foi com alguém daqui, acho. Eu joguei testando o baralho. eu tô com 11 vitórias seguidas com aquele baralho lá que eu te mandei. Cara, eu dei uma olhada, ele é muito forte, velho. Ele é É muito forte. legal. Ele É legal, é tem. legal. É que ele tem muita variedade, né? Você não fica preso a uma jogada específica. E se alguém desse a Shime, ele consegue counter a Shime rapidinho. Pois é. O César fez uma pergunta aqui que eu não tinha visto, César, desculpa. Se no deck vale a pena ter mais de um batedor. Vale bastante, tá? Inclusive, tem muitos baralhos que vão ter mais de um batedor. Na verdade, acredito que quase todos aqui pelo menos no pré-release, vão ter mais de um batedor. A gente vai ter um batedor
que vai ser o principal, e um batedor ali para ir pelo menos causando um pouco de dano e podendo lidar com algumas coisas. O mais difícil mesmo seria o deck do Slowbro, que esse batedor secundário seria a Jinx, o principal, justamente por ela conseguir lidar com essas coisas mais chatas aí do, do Bastiodon e do Manectric, porque se eu tiver um Manectric na frente vai ser muito difícil de lidar. E o próprio Silvally, ele é sim um batedor bem legal. O pessoal esquece dele, mas pô, ele bate 130 e então ele tem um dano relevante ali, até mesmo No por exemplo, Slowbro eu ia falar isso, é hit kill no Slowbro. exatamente, ele é um hit kill no Slowbro. E são 3 energias incolores, então uma própria energia ignição já consegue suprir o dano desse ataque. Então, algo a se pensar também. Ô César, aquele baralho. O César ele tá com aquele baralho do Mewtwo. O Mewtwo, acho que ele ficou Ah, em pô, quarto. gostoso. Muito legal de jogar, eu gosto. E aí, nesse aí, você tem vários. Vários não, né? Mas você tem uns 3 batedores ali. Tem o próprio Tem. Mewtwo, tem o Mew, O o Mimikyu, Mimikyu, isso, o Mimikyu, o o Spidops. Aranhinha, que é o Spidops. Então, Pois é. normalmente você vai ter vários batedores ali. Eu não tenho canal e por incrível que pareça eu desativei meu Insta, mas eu vou reativar meu Insta. Mas o bugado que tá aí com a gente, quer dizer, Acabou de o sair. bugado, ele acabou de cair. O bugado, ele tem sim canal no YouTube, tá? E vale muito a pena porque ele explica muito explicadinho também no canal dele. Mas a gente vai começar umas ideias bem legais aqui no Elite. Que a nossa ideia é justamente essa, a gente pegar os baralhos e ir dissecando ele por inteiro, como joga contra, o que que eu posso fazer para poder counterar esse baralho. E eu acho que o principal foco na hora da gente poder ganhar de um baralho é saber jogar com ele. Eu acho que atualmente eu tenho 18 baralhos montados. Eu tenho todos os baralhos do jogo e montados eu tenho 18, porque são os 18 baralhos que eu mais enfrento aqui na minha liga. Então, eu sei jogar contra todos eles, as melhores decisões, essas coisas que já é um passo mais avançado aí para as aulas futuras. É uma. Mas eu acho que a principal foco é isso, é você aprender a saber jogar com o baralho do oponente, que você vai saber onde que vai doer mais. É, e César, não inventa baralho. Nossa, Luan, ele me manda um print que ele montou. Foi que eu tinha mandado um baralho pra ele. Aí eu falei, entra no Aham. live, começa a jogar. Ou com esse baralho, se você não conseguir, pega os baralhos prontos lá que tem, né? Aí ele Aham. me monta, sei lá o que ele fez, ele começou a montar um deck. Botou Venossauro com Charizard X ou Y, não lembro. Mano, pra fazer uma mistura, ele falou, mano, só tô perdendo. Eu falei, mas também, cara. É porque assim, eu gosto muito de criar as listas, eu falo que eu crio as listas, mas essa parada de fazer as misturebas aí, você tem que saber o que que se tem sinergia, né, com o baralho. Então, por exemplo, o Mega Venossauro, que usa energia de grama, não vai ter essa energia com o Charizard, que usa energia de fogo. Esse split de energia, pouquíssimos baralhos no formato fazem. E os formatos que fazem são os baralhos que a gente chama de box. Vamos supor, um Weave Box, um Metagross Box, porque eles splitam a energia, mas a gente consegue acelerar muito rápido essas energias, entendeu? Então aí sim vale a pena, mas senão a gente mantém ali no foco do deck principal. Ah, meu principal parte do meu deck aqui vai ser counterar Dragapult. Então o que que countera? Uma Clefairy já é uma parte principal. E aí eu vou montando o deck ao redor dela, entendeu? É só uma observação pro pessoal aqui, que não sabe, eu acho que algumas pessoas talvez não saibam. A Clefairy, ela não é que ela. Se ela estiver no banco, a habilidade dela serve para qualquer carta psíquica que tenha. Então, um exemplo, Isso, vamos supor, se você tiver com Mewtwo, você baixar uma Clefairy no banco, o seu Mimikyu vai bater dobrado no Dragapult, por exemplo, um entendeu? Dragapult, exatamente. E é justamente um combo muito forte que tem aí pro deck do Mewtwo. É um combo muito forte mesmo. Você desce ela e você já seu Mewtwo já leva um Dragapult direto. É. Inclusive, é por isso que esse deck do Esconde Some vai ficar tão relevante no meta. Porque a partir do momento que eu tenho esse Pokémon em jogo, os Pokémons psíquicos passam a dar dano dobrado no Dragapult. O Dragapult ele tem 320 de vida. E a Delmise bate 170. Se eu desço ali a Clefairy, a Delmise passa a bater no Dragapult 340, ou seja,
um ataque já mata o Dragapult. Se E é você uma pensar. energia. Então você tem toda essa questão. E aí, se você ainda pensar que tem alguns Dragapult que tá rodando com capa, mas até ele fazer o Dragapult, você já setou 40 de dano ali com as outras habilidades, e ele já vai ter algum dano dentro dele, e aí essa capa não vai servir pra nada. Aí tem muitas formas de jogar ao redor e tal. Aí já é papo pra outra aula Sim. e uma aula mais avançada. Uma coisa depois, pessoal, que a gente vai fazer também, a gente vai separar futuramente, que aqui é mais para vocês entenderem como que vai funcionando e uma das partes, porque a gente vai ter duas frentes. A gente vai ter as aulas gravadas, que a gente está ainda produzindo a plataforma e vai começar a gravação das aulas, e a gente vai ter essas aulas ao vivo, que daí cada aula vai ter um tema. Então, vamos supor, na próxima segunda, provavelmente a gente vai ter mais uma aula gratuita, e na próxima segunda a gente vai ter ali também alguma aula voltada de um deck específico. A gente vai soltar uma votação e vocês vão escolher qual deck que vocês querem que essa aula seja feita, tá? Aprender a É, jogar com, aprender a jogar isso. contra, melhores cartas a se adicionar no baralho, daí E por aí, diante. E aí também nessas aulas, provavelmente vai ter um pouquinho de gameplay ali, aí o Luan vai comentando também um pouco o que que a pessoa fez errado, o que que não fez, e por aí vai, para conseguir pegar um pouco mais noção de na hora que você tiver. Isso serve para qualquer tipo de pessoa, tipo do básico ao avançado, porque às vezes a pessoa tá indo que joga mais avançado, ela vai querer ir tipo para campeonatos maiores, então vai para um Liga Fest, vai para um regional e etc. Só que nesses campeonatos maiores também tem uma coisinha que vai ser o emocional dela e o mental dela. Ela vai estar pressionada e ela não vai conseguir raciocinar. Então, se ela tem isso mais enraizado na cabeça, mais acostumado na cabeça dela, na hora que ela tiver com a pressão, ela vai conseguir tomar ali a decisão melhor e etc. dentro das situações que ela for se encontrar no caso ali. E isso serve tanto para o Pokémon quanto para diversos jogos. Por isso que é bom, tipo, sempre estar treinando, não seja só por um competitivo grande, quanto para o dia a dia, quanto para uma liguinha regional. Porque daí o pessoal fala assim, pô, mas eu não preciso treinar para jogar uma liguinha. Pô, mas se você parar para pensar em possíveis retornos que você pode ter numa liguinha, somando tudo, é bastante, no caso. E Sim. também ninguém gosta de ficar jogando para perder, né? Nessa de liguinha aí, eu quase fali uma loja, tá? Não ironicamente. Então, tem um menino numa que eu jogo lá, eu acho que é a CAD, talvez tenha algumas pessoas que jogam aqui lá na CAD. Eu fiquei sabendo que tem um menino lá que tem mais de R$ 3.000 só em crédito de premiação. Ó, eu jogo e eu ensinei minha namorada a jogar também. E teve uma loja aqui em Brasília que em um mês, eu e ela, a gente farmou R$ 2.000 Então. na Tipo, loja. Então, liguinha dá assim, bastante dinheiro, pô. pois é. E assim, pô, você acha que não, eu vendi esses créditos. Sei lá, Você a pode pessoa queria vender, comprar uma trocar por. box. Isso, você pode vender, trocar por Aí, produto, enfim. exato. Então, às vezes eu peguei duas boxes fechadas, aí a box é 360, vendi a R$ 300. Vendi no mesmo dia, então acabava retornando esse dinheiro. Então tem várias formas de você acabar ganhando. E o detalhe também é que essa loja que eu jogava, ela ainda tinha pizza. Então eu acho que eu nunca mais gastei com comida nessa época. Eu passei um mês comendo de graça. Não aguentava mais ver Mas, pizza também, né? pô, deu tipo isso. Mas era, pô, saudades dessa época, viu? Era legal. Ela fechou? Fechou. E a gente brinca aqui, os meninos ficam brincando que falando que eu fali a loja. Mas a gente acabou farmando bastante mesmo na loja. Aí Luan, uma Pode dúvida. falar. Pode falar. Para quem vai treinar agora no live, para amanhã, Uhum. recomenda que tenha um formato pré-release lá também, só que é da última coleção, Isso. né? Acho que é Caos Ascendente. Você recomenda a gente jogar casual mesmo, normal, ou focar no pré-release do live? Olha, se você quiser pelo menos entender como é que funciona, ter essa ideia de como que é o pré-release, acho que é válido sim jogar. Lógico, os baralhos são diferentes, as ideias de, de gameplay mesmo é diferente, mas você já tem a experiência ali de você abrir os boosters, ver o que que vai vir, e só que aí entra um adendo. No live, o pré-release deles são 4 boosters. Por quê?
Não sei se vocês sabem, no Brasil o booster ele é diferente do booster americano, por exemplo. Porque o booster brasileiro, ele só vem. Salvo engano, acho que ele adaptou agora e são 5 cartas, É, Eu acho salvo eu engano. acho que é 5. E aí o booster americano são 10. Então ele é o dobro. Eu acho que são Aqui no 5 ou Brasil a 6, se eu não me gente. engano. Eu acho que. Eu abri um booster hoje, deixa eu conferir aqui. acho que Comprei um trem e 5 ganhei. de live. São 5 cartas. Então você abre 5, que é literalmente a metade do booster americano. Por que que isso é, no Brasil, entre aspas, isso é bom? Porque eles diminuíram o preço pela metade também do produto. Então foi uma forma que eles encontraram de diminuir o preço dos produtos e isso é muito, muito, muito legal. De abrir booster e tal. E aí você vai ter essa diferença. Tudo bem, Mai? Prazer. Depois você volta mais pra gente aprender. Aí eu jogar o nosso xadrez de cartinha. Mas E você vai amanhã lá no pré-release? Nali? eu não s- acho que Oi, não. gente. Eu vou estar no pré-release da CAD. É, então, é o mesmo que eu vou amanhã. Ai, me lasquei. Nada. Amanhã vai ter, Mas meu, vai ter muita gente, porque abriu vaga extra. Eu acho que vai ter umas 50 pessoas lá pra jogar. pô, Piorou. e vale muito a pena, de verdade. Ah, mas Testa vai mesmo, pela aí resenha. Mas vai ser legal, pô, tô ansiosa. Vai. testa no live o pré-release só pra você ver como é que funciona a ideia do jogo e tal, que você vai ver que é bem diferente mesmo do tradicional. Só que aí, que nem eu disse, a diferença é que você vai abrir 4 pacotes e ao invés de 8, né? Que são 8 no nosso kit brasileiro. Certo. Eu Mas vale prefiro a o kit pena, vale a brasileiro, eu pena. prefiro o kit brasileiro, porque você abre mais. Gosto da quantidade. Além de que você abre mais, É, teoricamente você tem mais chance de tirar coisa, né? Porque em 4 boosters, você teoricamente tem 4 chances. Em 8 você tem 8 chances. Então, assim, certo. né, vai que. Mas assim, Ah, ó, o que eu aconselho para quem tá começando e tal, vá pelo evento, vá pela ideia de você montar o seu baralho, se divertir ali, brincar. Você vai ver que é um ambiente menos competitivo, o pessoal vai estar ali mais para se divertir, criar o baralho, essa parada. E aproveita mesmo, pra você aprender o jogo. Você vai ver que o jogo é simples, ele não é tão difícil igual se pensa, lógico. Se for para ir jogar e querer ganhar todas, aí já entra um lado mais competitivo, então aí passa a ser um pouco mais complicado porque entra microdecisão, sequenciamento. Mas o jogo em si é bem divertido. Minha namorada começou jogando assim, tipo, eu comprei 2 baralhos, um pra mim e um pra ela, e falei, moça, quer aprender? Ela, quero. E aí eu comecei a ensinar ela a jogar, ela gostou e já ganhou Challenge, Cup, tudo. Que são os torneios que são com torneios mais competitivos, né? Do Pokémon. Que geralmente dá 60, 100 pessoas. Então, assim, os Chargers normalmente é naqueles da liga que você fala, né, ô Luan? Que acontece isso. no final do mês, se eu não me engano. Exato. Depende, aqui em Brasília, como tem muita loja, basicamente todo fim de semana tem os challenges, Ah, que legal. são aqueles que valem ponto, né? A Sim. pontuação pro Mundial e tal. E, pô, ela ganhou invicta em alguns, então assim. Começou assim, brincando, tipo, ela tinha preguiça de montar o baralho, ela tinha preguiça de ler as cartinhas. Eu, cara, lê. Aí eu fiquei 1h30 explicando pra ela o que era sequenciamento, ela começou a pegar, ela também não gosta de perder de jeito nenhum, então daí ela foi. E Eu ela acho que na gostou de jogar. verdade ninguém gosta de perder, velho. Pois Essa que é a é, e verdade. não adianta. Você Mas joga aí, uma, cara, é duas, na muito terceira você gostosinho. vai falar, pô, mano, tá bom, eu quero me divertir, mas, pô, não quero perder todas também, né? Pois é. Mas sério, vá, mas assim, vá com essa ideia de você aproveitar o evento, porque é um evento muito gostosinho. Eu particularmente adoro. Adoro, adoro, adoro pré-release. Justamente você ter acesso às cartas antes, você ter quebrar essa cabeça de montar o baralho ali, poxa, eu acho muito Eu maravilhoso. também Pra mim gosto. É um dos melhores eventos, se não for o melhor, na minha eu gosto, opinião. eu gosto. Tirando o Ricardo, né? O Ricardo não gostou muito de ter aberto o É. Slogan. Por perrengues aqui, né? Eu passei por perrengues. É, mas eu também tirei esse mesmo baralho. Você chegou a colocar a Jinx, ô Ricardo?
E No seu eu baralho? consegui ganhar um round de contra Bastiodon por conta da Jinx. Ah, pode crer. Legal. Ah, eu só Então, consegui tipo, abrir uma, cara, e eu prizei contra o Lá foi Malekith, foi muito MD3? triste. Não, o meu foi MD1. Não, lá na na minha Na Ah, tá. Merururu. T3 eu tava, tipo, eu acho que na Aí é, terceira rodada eu explodindo já. Eu falei, meu Deus, Pô, aí mas é chega. Mas foda. assim, isso aí foi MD3 é foda. maluquice deles, É, tá? Porque MD3. por via de regra, é MD1, 4 rodadas o máximo, e rodadas o máximo não, perdão, 4 rodadas fixas e assim por diante. É, Ah, amanhã, foi uma amanhã outra quem for curiosidade, eu também na. sou juiz, tá? Ah, você é juiz também? Sou. Aí, ó. Tanto de Yu-Gi-Oh! Quanto de Pokémon. Uma Yu-Gi-Oh! coisa que eu Nunca mais. sei. Eu fui, mano, eu fui até uma vez, eu fui jogar. Falei, ah, deixa eu abrir o YouTube aqui. Eu vi muito anime de Yu-Gi-Oh! Também. Eu falei, deixa eu ver aqui. Na hora que eu entrei, o cara fez trocentas ações no turno dele. Aí o cara foi fazer uma, ligou uma corrente que cancelou tudo. Hit kill no cara. É, Falei, que porra de jogo é esse? Sai fora, mano. é bizarro. Yu-Gi-Oh! É bizarro mesmo. Aí, Mas mas é uma isso. coisa lá da CAD, quem for amanhã, na CAD, se eu não me engano, pelo que eu vi nos grupos lá, vai ser talvez 5 rodadas, porque vai ter muita gente. Ah, Mas legal, legal. mas vai ser MD1. Ah, Sim, vai Caraca. ter MD, pô. 50 players, 52 eu acho que tinha vagas lá. E ele premia até top 16. É, talvez como que aumentou, eu tava vendo lá, talvez como que aumentou o, a quantidade de pessoas, ele vai aumentar a premiação também. Só não sei se ele vai aumentar desse top 16 ou se ele vai aumentar para mais tops assim. Mas a premiação lá tá muito forte, ô Luan. O primeiro colocado vai ganhar 2 booster box, mais dinheiro, mais uns R$ 200 em crédito, eu acho. Pô, legal. O Se eu meu ficar em top era. 16, pra mim já tá Hã? ótimo. Oi? Se eu ficar em 16, pra mim já tá ótimo. É, eu acho que ganha 16, tá ganhando 10. 6 boosts. É Oxe, 6 eu vou é ou. pra ir jogar É, esse pré-release, tá? tá muito bom, cara. É doido. Tem O meu umas lojas aqui. que premiam por rodadas também. Então, só de você participar, você ganha pelo menos uns 4 para cada rodada que É, você jogar. Aqui no nosso ele é por vitória, né? Então, independente se você ficar 10-0, ele vai ser por vitória. Então, cada vitória te dá 2 boosters. E se você conseguir ganhar invicto, você ganha um triple ou quad pack. Aí depende da loja. aqui tá primeiro colocado ganha 2 booster box mais R$ 200 de crédito. Ô, louco. Segundo colocado ganha um booster box mais não sei quantos de crédito. Terceiro colocado ganha acho que 28 boosters da nova coleção. Quarto acho que não lembro agora, mas é uns 18 por aí. Mas Aí isso aí, do quinto ao 16º são 8 ou 6, eu não lembro agora. isso vai muito de loja, porque não sei como é que se vocês sabem como é que funciona, tipo, isso internamente. A loja ela ganha quantidade de booster box, entre aspas, gratuita, que é para distribuir como premiação mesmo. Só que não, entre aspas, a booster box. Ela distribui os boosters de dentro da booster box, né? Porque é um Sim. evento que você premia em booster. Só que dependendo da quantidade de jogadores que a loja tem, ela ganha a mais. Então, muito provavelmente a loja deve ter uma É que frequência muito alta de jogadores. na verdade, por causa da Liga Fest, ele ia fazer 2 eventos, né? É o que estava Aham, planejado. Só que por causa da Liga Fest, ele transformou tudo em um, porque ia cair no fim de semana legal. da Liga Fest. Então ele Pois é. juntou tudo Aí que ia ele já ser. juntou e, É, pô, e aí ficou excelente. grande a premiação. Legal demais, pô, legal demais. Pô, olha, saudades, tá? São Paulo Ai, é onde aí? Aonde que fica? Arujá. Ô, Arujá não, essa loja fica em Itaquá, né? Fica, sei lá, 20 minutos de Arujá, com trânsito. cara, tem um brother meu que tá indo morar aí mês que Em, vem. em Arujá? Ou em São Não, em Paulo? São Paulo mesmo, capital. É, São Paulo tem umas lojas legais, assim. Na Zona Sul eu já fui numa, que é longe pra caramba daqui, mas eu já fui numa chamada Pô, Polar. É legal. eu joguei na Meruru e, salvo engano, na Epic. Acho que é a Epic, é uma É, Epic escadinha mais Games. chique. É, isso aí. Epic. Ah, Fica na Liberdade. quando eu joguei, eu fiquei uma semana aí em São Paulo, aí eu ganhei dos torneios dos lojas. Mas da Epic, que tava o Gabriel Fernandes, eu acho. Normalmente a galera mais tryhard, mais
prozinho assim fica na Epic Games. É porque eu vi o Gabriel Fernandes na época, só que ele, tipo, cara, ele deu um azar na vida dele e aí, tipo, ele não pegou top. Mas eu ganhei o torneio com ele, tá? É, então. É lógico, eu O... não enfrentei ele, mas. Eu fui jogar uma. Tem bastante gente ali. Teve uma loja que fica aqui perto que se chama Bagdá. Eu tava Sei, jogando. conheço. Eu tava jogando, esqueci o nome do moleque. Foi logo quando eu comecei a jogar. Eu tava de Dragapult. Não, eu meti um deck de Lupane com Mega Frost. Uhum. Aí eu falei, vamos ver. Aí eu tava brincando lá, peguei um cara que jogava de Star Mini, que foi o 12º do Regional de Campinas. Esqueci o nome dele agora. Eu ganhei, mas acho que por sorte do que por O... outra coisa. Pô, no Regional de Campinas não foi o. Ele foi o Não, não. 12º de. Deixa eu ver aqui quem era. Pode ser o Pedro, Pertucci, pode ser o William, Já te pode falo. décimo ser. segundo. Aqui, ó. Rodrigo Torres. Ah, tá. Pô, mas ele não é brasileiro, é? É? É porque tem um Torres que jogava Yu-Gi-Oh! Que veio É isso aí, Rodrigo pro Torres. negócio, eu confundo. Pô, Cara, da hora, o velho. cara jogava Legal. pra, o cara jogava pra caramba. Cara, Mas o o deck Gabriel é veio, surreal, assim. o deck veio rodando muito bem, tá ligado? Sabe, tipo, quando ele roda na. Uhum. E a Mega Lupane quando roda assim, mesmo que a Star seja. A Star que ele tava usando é rápida também. Que Uhum. ele tava usando aquela Star que não usa o Dusk. Usa a Star com a Mega Frost e a Froless só, sabe? Uhum. Tive que ir dando aqueles daninhos lá. Mesmo assim, cara, o deck rodou muito rápido. Era Bem 4 legal, velho. Alice que tinha. Da Mas hora, é isso, velho. gente. É isso, galerinha. É, Eu vou obrigado subir por terem. depois. Eu vou subir, só pra informar vocês, eu vou subir depois o vídeo lá pra quem quiser assistir. Vou só tirar essas partes que a gente ficou falando e Que tudo ficou mais pra conversando. ficar mais curto. Para ficar mais curto. E aí, pra quem quiser assistir, que for jogar ou quiser entender melhor, etc., alguma coisa do tipo, eu vou subir lá no grupo. E aí, na próxima semana, a gente vai ter mais uma aula gratuita. E quem tiver pessoas que jogam Pokémon, etc., quiser chamar aí para participar. Todos serão bem-vindos. E aí a gente vai explicar um pouco mais como que vai funcionar também a plataforma e também vai ser uma aula mais voltada para algum deck que vocês selecionarem lá no grupo. Quer falar, a gente vai abrir uma enquetezinha lá no grupo pra ver qual deck vocês querem que a gente dê a leve de secada. E o deck vencedor a gente fala mais. Fechou, fechou. Fechou? Fechou, galerinha? Muito Fechou, obrigado aí menino. por terem Obrigada. aparecido, terem comparecido aí na nossa primeira aulinha. Acho que foi muito legal, apesar da nossa viajada aqui no final, né? Que a gente deu uma viajada. Mas acho que foi bem legal. Obrigado aí pela presença de todos. Fechou. Fechou. Valeu, gente. A gente Falou, vai se guys. falando. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.